Saudações, terráqueos! Meu nome é Diego e esse é o meu primeiro vídeo aqui na internet. Na verdade eu decidi fazer isso, falar um pouquinho sobre isso também, poder expor a minha opinião sobre algumas coisas aqui na internet, assim como muita gente faz, né? E não é de agora, é de muito tempo. Mas assim, eu gostaria de entrar um pouquinho no tema da educação no Brasil. Eu fiz a incrível burrada de parar de estudar há 10 anos atrás, mais ou menos. E agora, há pouco tempo eu voltei a estudar. Mas até então, assim, eu não tinha falado desse assunto, assim, eu não tinha pensado nisso. O que está acontecendo com a educação nesse país? O que está acontecendo com os nossos jovens? Tipo, tudo bem, não estou dizendo que eu sou uma pessoa com muita idade, né? Mas, assim, agora quando eu voltei a estudar, eu vi escolas, ou melhor, eu vi a educação em estado de putrefação. Eu estou vendo a educação além da morte já. Eu estou vendo a educação, digamos assim, na época que eu estudava, há mais de 10 anos atrás, a educação já não era nada boa no nosso país. Só que agora ela já está morta faz tempo. Ela já morreu. Ela está em estado de decomposição. Aí eu fico me perguntando, alguma solução para talvez nesse país os nossos tataranetos sentirem alguma diferença? Sabe o que eu notei agora nesses últimos tempos? Foi me pedido uma documentação na escola. Beleza, perfeito. Eu levei toda a documentação. Sabe o que era necessário? Só uma assinatura. Perfeito, ótimo. O aluno que está querendo estudar, ele deve voltar a estudar. Mas a impressão que me passou foi de desleixo. Foi de... se tiver a documentação, beleza. Se não tiver, ok. Aí eu fui analisar um pouco a escola. Sim, a escola é estadual e ela estava sim precisando de algumas reformas. Mas eu esperava algo ainda mais, assim. Eu esperava que ainda fosse pior, mas não, assim, até então o estado de conservação dela tá interessante, assim, né? Para uma escola de 3 turnos, manhã, tarde e noite. Esse período da noite, assim, são pessoas muito jovens, tão jovens quanto eu, óbvio, e no entanto, assim, são jovens que normalmente trabalham e que vão direto para a escola. Então, assim, eles já estão cansados. E eles estão ali como se, assim, a impressão que me passa é que acabe de uma vez o ano, que venha o diploma, que se formem então e que, beleza, sigam a vida. Mas não vejo, sinceramente, nem os professores com a mínima vontade de ensinar. Que me perdoem os professores, assim. Eu não estou dizendo que eles não tenham vontade, mas eu vejo neles o desânimo do fato de os governos não se preocuparem com eles. Ok, eles ganham mal, eles têm que ouvir desaforo de aluno, piadinha, eles têm que ficar controlando uma pancada de coisas, eles têm que cuidar da vida deles pessoal e se preocupar lá com a escola. E eles se dividem em 20. Gente, na minha escola à noite deve ter umas, sei lá, eu vou chutar, tá bom? Eu não parei para analisar isso, mas eu vou chutar umas 200 pessoas ali à noite estudando. Eu vejo 5 professores para todos eles. Eu vejo 5 professores juntando sala de aula todos os dias, juntando a turma tal com a turma tal, porque vai ter que adiantar um período porque um professor ele não veio, e aí então a gente vai pegar um outro professor que ali estava se preparando para um outro período, voltando e fazendo toda aquela... vira assim uma desorganização que já existia há muito tempo. Isso é verdade. Mas sério, gente, piorou. A situação tá muito crítica, assim. Eu me preocupei com isso, assim, eu nunca... Sério, assim, há 10 anos atrás eu não me preocuparia com isso, eu não pensaria nisso, eu não ficaria assim... sei lá, é isso aí, eu quero me formar e bola pra frente.
Mas assim, depois que chega uma certa idade, tá, tudo bem, talvez curiosos, né? Eu tenho 30 anos. Mas assim, depois que tu fica parando para pensar, cara, existe sim um tempo perdido na educação. E, infelizmente, hoje, ou felizmente, nós temos acesso a muita informação. E aí, sabe o que dá para notar? Que nas salas de aula, quando tem prova, muitos alunos eles estão ali tentando entrar na internet para pegar as respostas dessas questões que estão ali numa prova. E aí você fica pensando assim, aprende o que com isso? Você vai formar o que com isso? E quando você for fazer, por exemplo, as provas do Enem, que elas servem justamente para saber como está o ensino médio, como está o ensino fundamental, como faz daí? Para onde vai esse conhecimento? Tudo bem, vai de pessoa para pessoa, mas isso não vem ao caso. A questão é que precisa-se, sim, do incentivo ao estudo. Sério, eu não esperava assim fazer um vídeo para a internet falando sobre isso e de maneira tão séria, mas eu não vejo outro sentimento no momento assim. Eu não vejo outra saída no momento a não ser expressar opiniões que todos têm sobre as coisas e sobre a educação, sério. Faz uma entrevista com 100 pessoas, 101 vão dizer que a educação no Brasil é um lixo. Ela já está assim, extremamente defasada. Não nas informações, ok, tem livros mais atualizados, existem esforços dos professores e diretores e a supervisão das escolas, e eu não estou falando assim, eu estou assim, estarrecido com o que eu estou vendo agora por estudar à noite. Eu sei que talvez à tarde e no turno da manhã as coisas sejam um pouco mais sérias, existam mais professores, mas essas pessoas que estudam à noite, que não têm a oportunidade, porque trabalham, porque fazem as suas coisas nas suas vidas durante o dia, e elas só têm a noite para estudar. Essas pessoas não podem ter essa oportunidade de ter um ensino perspicaz, de ter um ensino completo, de ter um ensino igualado aos demais turnos que já não são nada bom. Conversei com algumas pessoas e estou impressionado, assim, todas elas dizem a mesma coisa. Não, isso daí que tu está vendo na turno da tarde, da manhã, é a mesma coisa. Não, o meu filho passa pela mesma situação. Onde vai parar isso? Ou onde já parou isso? Sério, eu vejo luto na educação. Eu vejo o fim da educação nesse país. E sério, eu não vejo nem lá no fim do horizonte uma fagulha de esperança da educação nesse país ser algo melhor. Assim. É complicado você ver jovens que vão se formar muito, mas muito sem conhecimento. E aí então eles vão se profissionalizar em alguma coisa ou vão para faculdades sem saber nada, quebrar a cabeça e tentar muito tirar uma nota dentro do limite para se formar. E se formamos como? Que tipo de profissionais se formam? Que tipo de médicos? Que tipo de advogados? Que tipo de série de outras áreas que são extremamente importantes nesse país se formam? Desculpem o desabafo, mas é assim que eu me sinto. Dentro do que eu estou analisando nesses últimos tempos, especificamente eu queria falar sobre isso, sobre a educação. Assim. Eu não me sinto uma pessoa exemplar dentro da educação, mas é realmente apavorante de ver o que está acontecendo. Então, sério, se os nossos governantes não fizerem alguma coisa, a gente vai se igualar a países onde a educação nem existe mais, a países onde simplesmente terminou. Né? Talvez aí a gente pegue o continente africano, olha o estado que se transformou, olha o que acontece em muitos lugares lá. Será que o Brasil vai chegar nesse ponto por causa da ganância de governantes, daqueles nos quais a grande maioria de nós vota por ignorância? Não vem ao caso nesse assunto, mas eu espero de coração, assim, ao longo do tempo, enxergar diferente. Mas está muito difícil. Muito difícil.